Oi, gente! Meu nome é Benaia Sanders e eu sou a professora dessa semana. Na aula de hoje, nós vamos fazer a revisão sobre a flora do bioma Caatinga. A aula foi dividida em duas partes para não ficar cansativo. Devido a este vídeo ser postado no YouTube, tenho que avisar antes de iniciarmos que esta videoaula é material do curso FIC da Caatinga Flora de 40 horas, gratuito, oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Paracuru. Esse vídeo é sem fins lucrativos. Foi produzido a fim de concluir a carga horária do estágio de regência no Ensino Fundamental 2, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, IFCE Campus Paracuru. Possui a presença de imagens com possível direito autoral. O que é bioma? É uma palavra derivada do grego. Dividindo ela em duas, bio significa vida e oma, grupo ou massa, ou seja, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal. De acordo com o IBGE, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Ou seja, é um grande espaço geográfico onde existem plantas e animais que compartilharam das mesmas condições no passar de milhares de anos e se adaptaram a viver naquele local. E por que a Caatinga é um bioma exclusivo brasileiro? Os eventos relacionados a variações no clima entre estar muito quente e muito frio, que ocorreram aqui há milhares de anos, fizeram com que a vida se estabelecesse na Caatinga de uma forma diferente e peculiar. Seu patrimônio biológico não é encontrado em nenhuma outra região do mundo. As espécies são diferentes e exclusivas e também apresentam uma grande diversidade. Por exemplo, bromélias, barriguda, coroa de frade. Os longos períodos secos permitiram que apenas as plantas com adaptações para suportar a deficiência de água prosperassem, como ter raízes rasas e tuberosas, ter espinhos, folhas pequenas. As variedades das rochas fazem com que a Caatinga possua diferentes formações de solo, com diferentes minerais, profundidades, texturas e com maior ou menor capacidade de reter água. Comumente é um solo seco, raso e pedregoso. No Brasil, como dá para ver nessa imagem, possui 6 biomas: a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. Se olhássemos no mapa mundi, veríamos que somente a Caatinga não ocorre em outros países aqui da América do Sul, ou seja, é exclusiva brasileira. Sobre as características gerais, vou só relembrar o que a professora Lídia explicou para vocês. Caatinga, do Tupi-Guarani, significa mata branca. Ela está presente em 70% do Nordeste e ocupa 11% do território brasileiro. O clima predominante é o semiárido e as chuvas não são tão bem distribuídas. Chuvas de janeiro a maio e secas de junho a dezembro, mas isso pode variar. Ocorreram anos em que não teve chuva durante o ano inteiro e outros que choveu até demais. Há aproximadamente 1.547 espécies de plantas endêmicas. A Caatinga é heterogênea, ou seja, a gente poderia chamar ela de caatingas. Caatinga arbórea, carrasco, caatinga arbustiva e mata seca. Gente, as plantas não possuem a capacidade de levantar do solo para ir atrás de sombra, de água e de nutrientes. Aqui no Ceará, pelo menos, elas ficam expostas em média 12 horas à luz do sol. Apesar da luz ser importantíssima para a fotossíntese, ela é muito quente. Imagine se você ficasse 12 horas exposto. Você ia sair completamente queimado. E as plantas não ficam assim. Elas evoluíram e adquiriram habilidades para suportar o calor e a perda de água. Sobre as estratégias das plantas, a maioria das plantas da Caatinga são plantas xerófilas, ou seja, adaptadas especificamente à vida em ambientes secos. Das estratégias, nós temos folhas pequenas. Folha pequena reduz o contato com o calor da luz, ou seja, vai perder menos água.
cascas grossas das árvores, evita danos causados pelo clima. Presença de espinhos e acúlios, defesa contra herbivoria. Cera na superfície das folhas, reflete os raios solares. Gente, eu vou mostrar para vocês agora as estratégias que eu acabei de citar, só que olhando as plantas que eu tenho aqui em casa. Eu não tenho espécies da caatinga, porém, as espécies que eu tenho aqui possuem as estratégias que as plantas da caatinga também possuem. Essa estratégia de reduzir o tamanho da folha é justamente porque quanto menor a área de exposição à luz do sol, ao calor, menor a perda de água que ela tem para o ambiente. Uma curiosidade é que na botânica você não chama essa estrutura aqui pequenininha de folha. Isso aqui é um folíolo. A folha, na realidade, é tudo isso aqui. É o que vem aqui do caule até a ponta. Essa planta ela possui o acúlio. Ó, ele é verdinho, pontudo. E se eu puxar ele aqui, que eu não vou tentar agora, senão eu vou me furar, ele vai sair com facilidade. E isso é uma das coisas que difere ele do espinho. Outra coisa que difere ele do espinho é a sua origem. Os cactos possuíam folhas. O espinho é uma folha modificada. Então, em relação à origem, o acúlio não se originou de uma outra estrutura. Ele não era uma folha. No caso do espinho, sim, o espinho ele já foi há muitos anos atrás uma folha. E atualmente os cactos evoluíram, né, para possuir no lugar de folhas o espinho. Essa aqui é uma suculenta, não é da caatinga, mas eu vou mostrar por conta das estratégias que ela possui. Essa planta, ó, vou passar aqui a unha, devagarzinho. Tá vendo que tá brilhando? Essa camada aqui mais branca é a camada de cera dela. A camada de cera deixa ela mais esbranquiçada e reflete a luz do sol. Então, é uma estratégia de esfriar a superfície da folha, exatamente para evitar a perda de água para o ambiente. Outra estratégia que a gente observa muito em cactos e suculentas é que elas são gordinhas. Por isso esse nome, né? Ela é suculenta, gordinha, porque o volume dela é maior comparado à área externa de exposição. Então, se ela tem uma menor área de exposição, mais uma vez, reduz a perda de água. E a mesma lógica se dá para os cactos. Eles possuem um volume bem maior, né? Eles são gordinhos, comparado com a sua área externa de exposição. Então, é a estratégia para evitar a perda de água, né? Reduzir a sua área de exposição à luz. Além disso, tem a outra estratégia que a gente já sabe, que é a armazenagem de água. As suculentas, elas têm um tecido chamado parênquima aquífero, vocês não precisam decorar isso, é só para questão de informação, que ele armazena água, são células que guardam água, então é por isso que ele é bem gordinho. Aqui uma planta suculenta, para vocês verem, ó, ela tá brilhando bastante aqui nessa região do corte, porque justamente é o parênquima de reserva de água. Ele tem bastante água na sua parte interna. Outra estratégia é o metabolismo CAM. Não vou explicar isso a fundo, eu só quero que vocês saibam que essa estratégia existe. Ela consiste em a planta fazer respiração à noite. Como assim? Na folha da planta existe uma estrutura que parece uma boca, chamada estômato. São várias dela. A função dessa estrutura é pegar gás carbônico e liberar gás oxigênio. Normalmente, as plantas fazem isso durante o dia, mas as plantas com metabolismo CAM fazem à noite. Mas por quê? Isso se deve ao fato de que, além delas liberarem gás oxigênio, ela libera vapor de água. No caso, ela perde água para o ambiente devido ao calor. Por isso, alguns grupos de plantas desenvolveram essa estratégia de fazer respiração à noite, pois é mais frio e assim não vai perder tanta água. Vocês podem ver aqui no slide uma imagem representativa feita com computador, dá para ver a estrutura bem bonitinha e bem verde, e bem do lado tem um corte feito da planta. Essa visão é no microscópio. As demais estratégias são plantas caducifólias ou decíduas. Elas perdem as folhas na estação seca, mas não morrem. O que a planta faz? Ela move a água e os nutrientes das suas folhas para dentro dela, tipo para dentro do tronco. A folha seca e cai. Após cair todas as folhas, a árvore fica com um aspecto de morta, mas ela não está.
Se você quebrasse um galho, veria que ela está viva, só está em dormência, tipo um urso hibernando. A outra estratégia é a reserva de água em caule. Como eu já expliquei antes, existe um tecido chamado parênquima aquífero. Algumas árvores têm a capacidade de armazenar água no seu tronco, como a barriguda. O nome disso é tronco entumecido. Como eu já tinha dito antes, os cactos também reservam água, mas para questão de curiosidade, o nome do caule do cacto é cladódio. Sim, os caules têm nomes específicos, e o do cacto é cladódio. A última estratégia, que eu vou relembrar para vocês, é a reserva de água e nutrientes nas raízes barra caule, no subterrâneo, chamado xilopódio. Nessa imagem, a gente vê a raiz do imbuzeiro. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A próxima aula vai dar continuidade a essa. Vou falar das espécies endêmicas e nativas da caatinga. As referências que eu usei para preparar essa aula.